Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal Seu Livre. Meu nome é Leonardo Leite, e aqui o canal é dedicado à edição de astrofotografia, tá? Hoje eu tô com uma foto do Luiz Fernando, tá? Luiz Fernando bem dedicado aí na astrofotografia, e aí a gente deu altas dicas para ele de como melhorar, e ele tem melhorado muito, mas ainda não chegou naquele resultado que ele queria, né? Então ele compartilhou aqui uma foto que ele tirou. Essa daqui são 60 fotos de 15 segundos, tá? E aí ele empilhou pelo Sequator. A abertura da lente era f2.8, ISO 1600, tá? Vou pôr aqui depois na descrição. E aí ele empilhou pelo Sequator, né? Então ele conseguiu separar aqui o primeiro plano e empilhou só as estrelas. Mas mesmo assim a Via Láctea não ficou muito destacada, né? É, E ele até fez a extração de fundo, igual eu ensinei, que é um procedimento mais usado em céu profundo. Porém, ele queria destacar mais a Via Láctea aqui na foto dele, tá? Então eu vou fazer um truque para poder destacar a Via Láctea, tá? Então, se a gente olha aqui para a foto dele, a primeira coisa que a gente vê é que as cores estão meio roxas, né? A gente vê que, embora pareça um lugar rural, ainda tem um pouco de poluição luminosa, não sei exatamente por quê. Mas, bom, vamos tentar consertar primeiro a cor do fundo, tá? Então a gente vai aqui em processamento de imagem, calibração de cor, e aí eu vou selecionar um quadradinho aqui que represente o fundo da minha imagem, tá? E aí eu vou usar essa seleção, lembrando que essa seleção tem que ser feita em um dos três canais, se eu estiver usando uma versão velha do Cydia, então usar a seleção, calibrar fundo. Ó, e depois você pode fechar, tá? E aí volta para o RGB. Então a gente vê que mudou um pouco, então saiu daquele roxo e foi para um cinza, que é um pouco mais natural, tá? Beleza. Uma outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode esticar aqui talvez a foto. Então eu vou auto-esticar, só para ver se muda alguma coisa, se revela mais detalhe. Então a gente vê que o auto-esticar não ajudou tanto. Vamos ver o histograma. Ah, tá. O histograma exagerou bem mais na visualização da imagem, a gente consegue ver um pouco mais de detalhe. Então a gente vê que tem bastante sinal na foto, né? Vamos comparar de novo com o modo linear. Porém, a gente não está conseguindo revelar esses sinais. Então, vou voltar aqui para Auto Stretch, Auto Esticar, e eu vou fazer essa remoção de fundo aqui, tá? Então, eu vou aplicar a remoção de fundo, que normalmente a gente aplica para DSO, mas eu também gosto de fazer para campo amplo, tá? Então, eu gosto de ativar essa opção e aí eu vou mandar ele gerar os pontos, mas eu não quero que ele gere muitos pontos, vou gerar só alguns, tá? Opa, gerar. Ok. E aí, o que a gente vai fazer é tirar esses pontos que estão fora, que não estão representando o céu, né? Por exemplo, esses pontos que estão aqui no mato a gente vai tirar. Uma coisa que a gente pode fazer é aumentar aqui essa tolerância para ele adicionar mais pontos aqui embaixo, tá? Ok, então vou selecionar, por exemplo, o canal vermelho e aí eu vou tirar os pontos daqui que estão no mato. Assim ele vai fazer um cálculo melhor. O ideal é que esses pontos estejam só sobre o fundo, tá? Então, aí eu clico aqui em computar ou calcular o fundo, tá? E aí a gente vê que ele fez uma operação aqui que revelou um monte de coisa, tá? Aí o que aconteceu? Apareceu bem mais a Via Láctea, né? Mas aconteceu alguns problemas aqui. Então vamos ver se a gente consegue solucionar. Por exemplo, apareceu muita cor aqui embaixo e principalmente aqui em cima apareceu essa bola verde, né? Então essa bola verde é porque um dos pontos, né? Vou apertar Ctrl aqui e usar o scroll do mouse. Um dos pontos está exatamente em cima de uma estrela. Então o algoritmo ele se confunde, tá? Então o que você pode fazer é clicar com o botão direito, aí ele vai remover e aí você clica com o botão esquerdo para adicionar de novo, tá? E aí a gente, cadê? Volta aqui, beleza. E tem um monte de cor aqui embaixo, não sei se eu vou conseguir remover elas. Que a gente pode tentar botar um pouco mais de pontos aqui.
para ver se ele identifica melhor, tá? Então, calcular novamente. Calculou, vamos ver se melhorou. Então, já deu uma melhorada, pelo menos a região da Via Láctea aqui tá bem ok. E aqui a gente vê que realmente a foto dele tem muito sinal, né? Foram 60 fotos de 15 segundos. Mas, por algum motivo, o empilhamento no Sequator não revelou tanto, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai somar essa foto com a foto anterior. Por quê? Porque esse procedimento de extração de fundo, aí a gente aplica ele aqui, certo? Então, apliquei, aí ele alterou a foto. Esse procedimento, ele é bom para céu profundo. Então, quando você tem uma paisagem assim, se você faz a extração de fundo, não fica muito natural, né? Por quê? Porque fica tudo, o fundo fica tudo, vamos dizer assim, tudo plano, tudo de uma cor só. E no visual, não é bem assim que a gente vê, né? Quando a gente olha para o céu, né? O céu ele tem um gradiente, tem áreas que são mais escuras, áreas que são mais claras. Então a gente vai tentar mesclar as duas fotos para deixar as coisas equilibradas, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou remover ruído verde. Vamos ver se melhora um pouco o aspecto da foto. Hum, melhorou um pouco. Vamos deixar do jeito que estava mesmo. Mas vocês podem fazer o teste de calibrar a cor ou não para ver se melhora ou não. Acho que melhorou sim, então vou deixar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar essa foto, vou salvar ela como cana 2, tá? Salvei, cana 2. E aí pode usar 16 mesmo, como a gente não vai mais esticar a foto, acho que não tem importância. Mas lembrando que 32 é mais preciso. Então vou deixar 32, vai. Falou que não está auto-esticada, tá? Então vamos olhar o que que é isso. Então quer dizer que esse auto-esticar é o modo de visualização, né? Se eu voltar para o modo linear, você vê que ainda não revelou muito dado. Então, como essa foto está em primeiro plano, é um pouco difícil de esticar, eu vou clicar aqui em transformação de histograma, ou também eu posso acessar aqui em cima, processamento de imagem, transformação de histograma, e eu vou clicar nessa engrenagem aqui, e ele vai auto-esticar para mim, vou deixar a foto vai aplicar uma transformação que vai revelar a foto, ok? Posso até mexer um pouco aqui nela, mas melhor deixar no automático. É meio difícil esticar quando você tem o primeiro plano, tá? Então, beleza. Então, agora no estágio linear eu já apliquei a transformação. Então, vou salvar lá ela como cano 2. Vou usar o 32 bits mesmo. Salvei, tá? Beleza. Agora, o próximo passo vai ser em outro programa. Eu vou usar o GIMP, tá? Porque eu preciso mesclar as fotos. Tem até um jeito de mesclar aqui no Cine, mas eu vou mesclar por lá, que é mais fácil. Ah, beleza. Então, primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou abrir no GIMP. Foto também dá. Tá? Então, essa é a primeira foto, a original, e eu vou abrir a segunda. Então, arquivo, abrir como camada, e aí eu vou abrir a segunda, que é a que eu fiz aquela extração de fundo, tá? E aí tá perguntando alguma coisa de cor, mas eu vou manter aqui. Tá, então o que aconteceu? Aqui no GIMP a gente vai ter duas fotos, tá? Então é o que a gente chama de camadas, tá? Então embaixo tá a foto original. Então, por exemplo, se eu clicar no olhinho aqui, eu apago a camada de cima, só estou mostrando a camada de baixo, tá? É a camada original. E se eu clicar na de cima, ele vai mostrar a foto de cima, tá? E aí, um jeito de mesclar as fotos é simplesmente você modificar a opacidade da foto que está em cima, tá? Então, a foto que está em cima, ela sempre vai, vamos dizer assim, aparecer na frente da foto que está embaixo, tá? Mas se eu mudar a opacidade dela, ou se eu mudar a transparência dela, aí eu consigo fazer uma operação que é basicamente mesclar as duas, tá? Então, por exemplo, se eu deixo a opacidade zero, então basicamente a de cima desaparece.
E aí, à medida que eu vou aumentando aqui a opacidade, eu vou combinando as duas fotos, tá? Então, por exemplo, se eu deixasse aqui, né, que eu estaria usando, vamos dizer, 100% da foto de baixo e, sei lá, 50% da foto de cima, tá? Eu já tenho uma mescla legal, tá? Assim, meu fundo ainda não tá, assim, muito natural, mas a gente vê, né, que revelou bastante sinal, tá? Mas eu ainda acho que essa daqui fica um pouco exagerada, tá? Então, o que você pode fazer é, em vez de usar o modo normal, eu gosto de usar esse modo aqui, que chama Screen. Eu acho que em português ele chama modo tela, tá? Mas se você tiver dificuldade de localizar, fica no segundo bloquinho aqui. Então a gente tem o primeiro bloquinho e aqui tem o segundo bloquinho, tá? Screen, tá? Então aqui ele vai fazer uma operação que vai clarear a foto, tá? Então quem tiver o pixel mais claro é, vai continuar na foto, quem tiver o pixel mais escuro vai ser removido, tá? Então ele vai selecionar basicamente mais ou menos essa lógica, tá? E aí a gente pode mexer aqui no screen até a gente achar um ponto que fica natural e fica interessante, tá? E aí é gosto do freguês, tá? Bom, então para juntar as fotos é simplesmente isso, tá? Se você quiser fazer alterações a mais na foto, a gente pode usar esse estágio que a gente está para poder mexer um pouco mais. Por exemplo, como essa foto aqui representa a foto de cima, eu posso fazer algumas alterações nela. Por exemplo, se eu aumentar a saturação da foto, tá? Normalmente ele vai aumentar a saturação mais da foto de cima, então mais da foto que tem a Via Láctea e menos da foto de baixo, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou aumentando a saturação, deixar um pouco mais de cor aqui na minha foto, tá? Ok. E se eu quiser mudar mais a foto de baixo, eu posso simplesmente clicar na foto de baixo, eu clico aqui, ele vai selecionar e eu aplico uma alteração na foto de baixo. Por exemplo, eu posso, não sei, aumentar a exposição, né? Esse mato aqui está meio escuro. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui em Color, Exposure, tá? E aumenta um pouquinho, só para revelar um pouco mais o que está embaixo, tá? Ok. E apareceu alguns detalhes aqui, mas isso é por causa do Sequator. Então, no Sequator tem que ter um pouco mais de cuidado aqui na hora de selecionar quem é o primeiro plano, ou então tentar selecionar um primeiro plano que seja mais linear, que não tenha nenhuma árvore, nenhuma outra coisa assim aparecendo, né? Se fosse tudo, por exemplo, uma colina, assim, seria mais fácil de selecionar, tá? Mas isso é detalhe. Então é isso, você consegue alterar aqui o primeiro ou o segundo plano, tá? Mais ou menos do jeito que você quiser. Se você quiser alterar a foto como um todo, tá? O que você pode fazer é clicar aqui em Layer ou Camadas, nova camada do visível, tá? Então, no caso, ele gerou uma nova camada que contém a informação das duas fotos, tá, né? Se eu apagar aqui as camadas de baixo, eu vejo que continua a mescla. Então, é exatamente a mescla, esse novo do visível, tá? E aí, por exemplo, eu posso, não sei, se a foto está um pouco sem contraste. Se eu quiser dar mais contraste, posso vir aqui em curvas e dar um pouquinho mais de contraste. Posso baixar aqui os tons pretos, tá? Aqui eu baixo os tons pretos dessa região e aqui, por exemplo, eu subo os tons claros, tá? Mas é bom não exagerar muito, senão acaba ficando muito não natural. Mas lembrando, é gosto do freguês de novo, tá? Então é mais ou menos isso. Então, e a gente vê aqui que, né, tem uma coloração do céu, né? Aqui tá mais claro, né, que é a coloração onde tem o, meio que as cidades, né? E aqui tá mais escuro. Então, você vê que a foto fica bem mais natural do que ficar só ah, do que se ficasse só a, a foto com a remoção do background, tá?
E aí você pode ajustar aqui, por exemplo, a temperatura também de novo. Botar uma temperatura que te agrade mais. Então aqui fica muito azulado, aqui fica muito. Se quiser dar uma esquentada nas cores também pode, tá? Aqui deixa as cores mais quentes, mais vermelhas, aqui mais azuis, tá? E aí é gosto do freguês. Você ajusta do jeito que vocês curtirem mais. Se você quiser, você pode clonar a foto aqui de novo e usar o screen novamente. Dá mais uma clareada na foto, tá? E aí você controla aqui na opacidade e intensidade que vai aplicar, tá bom? Então é isso, é o jeito de você mesclar técnica de céu profundo com técnica de campo amplo e fazer a mesclagem da foto. Lembrando, se quiser salvar, já fiz a edição e eu quero salvar a foto, né? Como é que eu faço? Você vem aqui em File, Export As, e eu gosto de exportar, você clica aqui por tipo, tá? Senão ele vai salvar como TIFF. Então, por tipo, e aí eu escolho aqui JPEG ou PNG, e aí você exporta. Eu gosto de exportar na qualidade 97, tá? Que fica, acho que, um bom tamanho e ainda preserva bastante qualidade. Então é isso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, deixem nos comentários. E se quiser ajudar o canal, é só subscrever e deixar um like aí no vídeo, tá bom? Um abraço a todos, um abraço a todos e parabéns pro Pelé pela bela foto, bela captura que ele fez.